noite, galera. Hoje vamos continuar a falar um pouquinho mais sobre o romantismo. E hoje falaremos da prosa romântica. Antes vamos fazer uma distinçãozinha entre prosa e poesia. E vamos falar também um pouquinho daqueles três poetas. Vou mostrar para vocês aqueles três representativos poetas das três fases do romantismo. Lembrando isso, rapidamente, mostrando para vocês, esse aqui, do meu lado, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é um representante da primeira fase do romantismo na poesia. Lembrem-se que aquele poema Canção do Exílio, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, que eu falei para vocês, representando não só esse, mas também nós lemos aquele do índio Tabajara, né? E esse é o nosso representante da primeira fase do romantismo, cujas características principais eram quais? Nacionalismo e exaltação da natureza, sempre idealizado, tudo idealizado, tá? A natureza, o índio, a mulher, sempre há uma idealização, que é a característica do romantismo, mas voltado para o subjetivismo, para a emoção e para o mito do bom selvagem, né? Por exemplo, que nós falamos lá do Jean-Jacques Rousseau, que segundo ele, aquele filósofo francês, o homem é naturalmente bom, ele nasce bom. A sociedade é que o corrompe. Isso é uma ideia do Jean-Jacques Rousseau, chamado de o mito do bom selvagem, que vai ser amplamente referendado nas obras dos nossos poetas, falando dos nossos índios, né? Voltando para as nossas tradições, as tradições brasileiras, era quem é que estava aqui antes de começar a civilização branca, então eram os indígenas, tá? Ok. Gonçalves Dias, então, foi um dos poetas que nós falamos. O outro, que morreu tão jovem, né, que tem um livro chamado A Lira dos 20 anos, ele morreu com 21, por causa de complicações de uma queda de cavalo e tal. Álvares de Azevedo, o ultra-romantismo, o romantismo exagerado, exacerbado, boêmio, noturno, profundamente sentimental, ligado à morte, ligado ao culto do amor, aquele amor que vai embora direto, que se abisma, que se lança, que se joga, que cultua também a mulher como um anjo, como uma musa, como um ser fantástico. Álvares de Azevedo, segunda fase, o ultra-romantismo, inspirados lá no Lord Byron, que a gente já andou falando sobre ele, o jovem poeta. E a terceira fase, Castro Alves, autor do Navio Negreiro. Essa terceira fase, falei para vocês que era chamada de fase condoreira, da palavra condor, o nome do pássaro que voava alto. Eram os poetas engajados com causas políticos, sociais, como abolição, por exemplo. Ele denunciava os horrores da escravidão. Esse poema que eu citei, também tem a obra dele chamada Os Escravos, também já li um trecho para vocês no vídeo passado. Mas hoje, então, terceira fase, tivemos um pouco das características de cada uma, rapidamente, acelerando o carro, porque hoje vamos falar sobre a prosa romântica. Esses poetas que eu mostrei para vocês também escreveram obras em prosa, mas eles foram mais conhecidos pela grandiosidade da sua obra poética. Agora nós temos um grande romancista,
porque a poesia, vocês sabem, principalmente dessa época, ainda tinha métrica, que eram os versos contados, rimas, bastante uso de figuras de linguagem, como hipérboles, que são os exageros, metáforas, comparações, eufemismos, prosopopeias ou personificações, que é quando você transforma um ser inanimado num ser animado. Tudo isso, porque as figuras de linguagem, elas são utilizadas para falarem do nosso mundo interno, da nossa impressão diante das coisas, e não exatamente da realidade como ela é, coisa que nós vamos ver no realismo, mas sim como nós sentimos as coisas, a impressão que o mundo, que as dificuldades, que os amores, que as belezas causam em nós mesmos. Então, o mundo interior, subjetivo. Isso é característica também do romantismo. E a poesia, então, tem essa forma, a forma do poema, né? Que utiliza, para no meio da linha, pula para outra linha, utiliza rimas, utiliza ritmos, melodias, etc, etc. A prosa vai escrever uma história, é uma narrativa, são, são, são histórias que vão ter conflitos, começa com problemas, esses problemas vão sendo resolvidos ou não, tentando ser resolvidos durante a história. Chega no final, onde tem um ápice, né? Um momento de maior densidade dramática, né? Que são chamados de dramas. Existem narradores, existem protagonistas, que são aqueles que levam a ação, os heróis, né? E existem antagonistas que vão contra eles. Então, isso cria uma trama, isso cria uma coisa que nos prende, que a gente fica querendo saber e vai acompanhando aquilo com muito interesse, e aí que vai sendo costurado os romances. Os primeiros romances foram feitos nos chamados folhetins. O que eram os folhetins? Os folhetins eram os romances que eram escritos nos jornais da época, que costumavam ser semanais ou quinzenais. E eles eram feitos em capítulos, e sempre terminava de uma forma que deixava a vontade de saber o que ia acontecer depois, aquela curiosidade nas poucas pessoas que sabiam ler na época, porque pouquíssimas pessoas sabiam ler, a maioria da população na época era analfabeta. Aqui no Brasil as coisas ainda estavam começando, né? Não existia editora, a editora só vai existir lá no século XX, nós estamos no século XIX. E o grande romancista desse momento é o nosso amigo aqui, José de Alencar. A forma com que se escrevia os temas dos romances podiam ter uma característica urbana, quando falava da cidade, Rio de Janeiro, da capital, das ruas, e da classe que na época se falava, aparecia muito nas histórias, que era a classe burguesa. Tá? Então vai ter o romance urbano, vai ter o romance histórico, que vai falar sobre as questões da nossa própria história, o romance indianista, que vai falar sobre os nossos indígenas. Então, olha, voltando, recapitulando: romance urbano, romance histórico, romance indianista e romance regional, que vai falar sobre características de regiões brasileiras, do interior, o homem do interior, como vivia, os costumes, a forma de falar, tudo isso começa a aparecer no romance. E com isso o Brasil também vai se descobrindo. E um autor que fez todos os tipos de romance, ele escreveu muito, e é a grande referência do romance romântico, é o nosso amigo aqui, José de Alencar. Vou ler para vocês rapidamente aqui, ó, uma cronologia do José de Alencar, para vocês terem uma ideia. E depois, nós vamos, dando tempo, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esses romances. Talvez a gente ainda tenha que fazer um outro vídeo para falar, se quisermos nos aprofundar mais, nesse grande romancista que foi o José de Alencar.
Bom, ele nasceu em Messejana, no Ceará, no dia 1º de março. Depois viaja para a Bahia. Do Ceará, ele vai para a Bahia. Matricula-se nos cursos da Faculdade de Direito. Foi fazer Direito naquela época, o que se faz, a pouca faculdade que existia, né? Em geral, aqui vamos encontrar, e muitos escritores e pessoas intelectuais iam fazer Direito, né, nessa época. Então ele matricula-se nessa faculdade, funda lá uma revista, tá aqui, ó, a revista chamada Ensaios Literários, onde publica um artigo chamado Questões de Estilo. Fica 2 meses no Ceará, forma-se em Direito, depois ele vai para São Paulo e lá é que ele se forma em Direito. Estreia como folhetinista no Correio Mercantil. Folhetinista, já falei para vocês, é aquele que escreve o folhetim, que saía semanalmente ou quinzenalmente. Esse negócio de escrever em capítulos e deixar aquela curiosidade, ansiedade para o próximo capítulo, hoje em dia nós temos uma coisa bem característica, né? Que ainda existe, que as pessoas gostam, que é o quê? Fica ouvindo, que é o próximo capítulo, é a telenovela. Agora, tem uma coisa curiosa que é o seguinte, como pouca gente sabia ler naquela época, existia aquele, por exemplo, uma família que sabia, reunia todo mundo e lia o capítulo daquele folhetim, daquela história, daquele romance. E todo mundo ficava ansioso para saber o próximo dia. Então na família tinha aquele leitor oficial que lia os romances, os capítulos dos folhetins. Então folhetim é isso. E é bom a gente guardar. Eram os romances feitos em capítulos e publicados nos jornais semanais ou quinzenais, tá? É o precursor da radionovela, que aconteceu depois, e da telenovela, que acontece até hoje. Bom, então, continuando a história dele, ele sob o pseudônimo de Ig, critica um poema Confederação dos Tamoios de Gonçalves de Magalhães, que Gonçalves de Magalhães que abre o romantismo com o livro Suspiros Poéticos e Saudades. Ele acaba sendo ministro, vai ser ministro da Justiça, depois viaja novamente ao Ceará, se candidatando a deputado, vai fazer discursos e propaganda política lá no Ceará, para conseguir votos, casa-se, estreia no Partido Conservador, como discursando, tudo isso, no parlamento, casa-se com Anna Cochrane, recebe um elogio muito grande do grande escritor da época, que era o Machado de Assis, publica no Correio Mercantil uma carta que ele fez para o Machado de Assis, apresentando o Castro Alves. Candidata-se ao Senado, deixa o Ministério da Justiça, volta à Câmara dos Deputados, viaja à Europa e morre no dia 12 de dezembro. Mas durante esse tempo ele vai escrever muita coisa e vai prestar um grande serviço à literatura romântica brasileira. Para vocês terem uma ideia, romances dele: O Guarani, 5 Minutos, A Viuvinha, Lucila, Diva, Iracema, O Gaúcho, A Pata da Gazela, O Tronco do Ipê, Guerra dos Mascates, Sonhos d'Ouro, Alfarrábios, Ubirajara, Senhora, O Sertanejo, e Reencarnação. Desculpe, Encarnação, eu já estou reencarnando. Encarnação. Então, isso foi para vocês terem uma ideia da obra. Tem outros, tem artigos, tem muito mais coisas, mas falaremos sobre esses romances especificamente em um próximo vídeo, para encerrar a questão do romantismo. Estou me estendendo bastante porque o romantismo foi muito importante na história da literatura brasileira e tem grandes nomes, como hoje eu já passei aqui 4 nomes, 3 poetas especificamente e um grande romancista chamado José de Alencar. Romances, então, que ele escreveu: romance urbano, romance regional, romance indianista e romance histórico. Todos eles
foram da pena de José de Alencar. Um grande abraço, um beijão para todos.